Olá pessoal, a gente vai entrar agora na aula 10 da turma Mariana Groff. Então a gente vai querer resolver mais uns exercíciozinhos. O próximo exercício é provar que n ao cubo mais 2n é sempre um múltiplo de 3, independente de quem eu substituo o n, que tem que ser um número natural. Esse 3 com uma barra na frente é só uma notação para dizer 3 divide n ao cubo mais 2n, ou seja, n ao cubo mais 2n é múltiplo de 3. É só um símbolozinho. E eu quero mostrar que isso aqui é múltiplo de 3, independente de quem eu substituo o n. Então, por exemplo, vamos substituir o n por 300. Então, se n fosse 300, eu quero, então, observar que 300 ao cubo mais 2 vezes 300 é múltiplo de 3, correto? Agora, vamos observar o seguinte. Ser múltiplo de 3 tem tudo a ver com o resto que esse número deixa na divisão por 3. Se esse resto for zero, então o número é múltiplo. Se o resto for diferente de zero, ou seja, se for 1 ou 2, então o número não é múltiplo de 3. Então, o que a gente precisa provar é que esse número aqui deixa resto zero quando a gente divide por 3. Agora, olha só. Lembra que a gente pode, em vez de fazer a conta antes e depois dividir, a gente pode primeiro calcular os restos e depois fazer a conta? Esse 300, a gente pode substituir ele pelo resto que ele deixa na divisão por 3. O 300 é múltiplo de 3, então ele deixa resto zero. Então, esse 300 ao cubo, que é 300 vezes 300 vezes 300, em termos de resto, ele é a mesma coisa que 0 vezes 0 vezes 0, tá? Que é o 0 ao cubo. E esse 2 vezes 300, eu posso substituir o 300 por 0. O 2 deixa resto 2 e o 300 deixa resto 0. Então, esse número aqui deixa o mesmo resto que esse número, que, se você for fazer a conta, é 0, tá? Ou seja, se a gente substituir o n por 300, a gente descobre que o resto desse número na divisão por 3 é 0. Isso vai acontecer para qualquer número que você substituir o n. Mas a gente não pode ficar assim arbitrariamente substituindo o n por números e um dia eu conseguir provar que todos os números que a gente substituiu o n vão dar múltiplos de 3. A gente tem que fazer uma coisa que é geral. Por exemplo, essa demonstração aqui de que 300 ao cubo mais 2 vezes 300 é múltiplo de 3, prova a mesma coisa para todos os números que deixam resto zero na divisão por 300. Então, olha só. O que acontece se nzão deixa resto zero na divisão por 3? O que acontece? Então, o n ao cubo mais 2 vezes n, ele deixa o mesmo resto que 0 ao cubo mais 2 vezes 0, que é 0. Ou seja, esse número é múltiplo de 3, tá? A gente consegue concluir que o 3 divide o n ao cubo mais 2 vezes n. Mas eu só provei que esse número é múltiplo de 3 se o n deixa resto zero na divisão por 3. O que acontece se ele deixa resto 1? Por exemplo, porque ele pode deixar resto 0, pode deixar resto 1 ou 2, né? Se o n deixa resto 1, na divisão por 3, então, o n ao cubo mais 2 vezes n deixa o mesmo resto que o n ao cubo é n vezes n vezes n, que o n deixa resto 1, então vai deixar o mesmo resto que 1 vezes 1 vezes 1. Então, 1 ao cubo mais 2 vezes o resto de n, que é 1. E que número é esse aqui? Olha só.
esse número é 3. Então, o que a gente concluiu? Que se n deixa resto 1, então esse número deixa o mesmo resto que 3 na divisão por 3. Ou seja, deixa resto 0, certo? Então, a gente conclui a mesma coisa aqui, que o 3 divide o n ao cubo mais 2 vezes n. E o que acontece se o n deixasse resto 2 na divisão por 3, que é o último caso, tá? Qualquer número natural ou deixa resto 0, ou 1, ou 2 na divisão por 3. Porque não pode chegar a deixar resto 3, certo? Porque aí, na verdade, o resto seria 0. Se o n deixa resto 2, então n ao cubo mais 2n deixa o mesmo resto que 2 ao cubo mais 2 vezes 2. E que número é esse? É 8 mais 4, 12. Que também é um número que deixa resto 0. Então, a gente novamente conclui que esse número é múltiplo de 3. Tá? Então, o que a gente fez para provar isso? Bom, a gente não sabe qual é o resto do n na divisão por 3. Se a gente soubesse, estava tudo resolvido. Como a gente não sabe, a gente vai separar nos 3 possíveis casos. Pode ser que o n deixe resto 0, pode ser que ele deixe resto 1 ou resto 2. A gente analisou cada um dos casos, olhando para o resto que esse cara vai ter, usando a técnica que a gente viu na aula passada. Em todos os 3 casos, a gente chegou à conclusão que o resto disso na divisão por 3 tem que ser 0. E com isso a gente consegue provar. Isso que a gente usou é congruência de forma leiga. Eu ainda não apresentei o que significa congruência para vocês, mas já estou ensinando como usa essa técnica e a gente já conseguiu resolver sem usar explicitamente a palavra congruência. Então agora a gente vai resolver o próximo exercício usando congruência e eu vou mostrar para vocês o que significa, tá bom? É o seguinte, a gente vai dizer, nesse novo exercício, a gente quer provar que n ao quadrado mais 1 nunca é múltiplo de 3, independente do n que eu substituir, natural. Esse barra com corte significa que não divide. 3 não divide n ao quadrado mais 1. É isso que a gente quer provar, independente de quem seja n, tá? Então, novamente, a gente está olhando em termos do resto na divisão por 3, igual esse exercício aqui. Aqui a gente queria provar que o resto era 0, aqui a gente quer provar que o resto nunca é 0. Ou seja, a gente quer provar que o resto ou é 1 ou é 2. Então, o que significa como a gente usa a congruência? Quando a gente está falando de resto na divisão por 3, o que a gente vai fazer? A gente vai separar todos os números naturais em 3 caixas diferentes, tá? A gente vai colocar os números naturais dentro dessas 3 caixas. Cada número natural eu vou colocar em apenas uma caixa. E como eu vou fazer isso? Essa aqui é a caixa dos congruentes a 0, essa é a caixa dos congruentes a 1 e essa é a caixa dos congruentes a 2. O que eu estou fazendo aqui? Aqui, nessa caixa, eu vou colocar os números que deixam resto 0 na divisão por 3. Ou seja, os múltiplos de 3. Os que deixam resto 0. Aqui, eu vou colocar todos os números que deixam resto 1 quando eu divido por 3. E aqui eu vou colocar todos os números que deixam resto 2 quando eu divido por 3. E todos os números naturais estão em alguma dessas caixas. E agora, como é que a gente resolve? A gente diz o seguinte, a gente tem 3 opções, né? Uma delas é o n ser congruente a 0, módulo 3. Tá? Isso aqui, tá, que eu escrevi, significa que o n deixa resto 0 na divisão por 3. Se o n deixa resto 0 na divisão por 3, então, o n ao quadrado mais 1, a gente já sabe como usar, né? O n, ele deixa resto 0, então isso aqui deixa o mesmo resto que 0 quadrado mais 1, que é 1.
Ou seja, se o n está nessa caixa, então o n ao quadrado mais 1, ele é congruente a 1, ou seja, ele está nessa caixa, tá? Como é que funciona esse sinalzinho aqui de congruente? Ele é parecido com igual, mas ele é, na verdade, um congruente, porque não é exatamente igual. Por exemplo, o 6 está aqui no congruente a 0. E o 3 também está aqui no congruente a 0. Só que o 6 não é igual ao 3. Eu vou dizer que o 6 ele é congruente ao 3, e eu vou escrever assim, 6 congruente a 3, que também é congruente a 0, módulo 3, tá? Então, é como se fosse uma igualdade, mas uma igualdade em termos de resto na divisão por 3. E a gente pode usar congruência para resolver essas fórmulas de um jeito bem rápido. Então, olha só o que a gente concluiu. Que se n está nessa caixinha, então n ao quadrado mais 1 está nessa caixinha. Beleza? E estar nessa caixinha significa que ele não é múltiplo de 3. Aqui é uma caixinha que não é múltiplo de 3. Aqui também, deixar resto 2 não é múltiplo de 3. Mas aqui são os múltiplos de 3. A gente quer mostrar que n ao quadrado mais 1 nunca está nessa caixinha. Ou está nessa ou está nessa. Beleza? Então vamos para o próximo caso. O primeiro caso foi o n nessa caixinha. Mas e se o n estivesse nessa? Se o n for congruente a 1, módulo 3, eu sempre tenho que colocar um módulo aqui. Se o n for congruente a 1 módulo 3, o que acontece? O n ao quadrado mais 1 ele é congruente aqui. 1 ao quadrado mais 1, que é 2 módulo 3, tá? Ou seja, o n ao quadrado mais 1 tá nessa caixinha aqui. Ele não é múltiplo de 3. E, finalmente, se o n é congruente a 2, módulo 3, então, o n ao quadrado mais 1 é congruente a 2 ao quadrado mais 1, que é 5, que é congruente a 2 módulo 3. O 5, ele tá aqui, né? Ok? Eu sempre tenho que colocar módulo 3 aqui. Bom, é assim que a gente usa a congruência e a gente vai começar a usar a partir de agora. Eu espero que não tenha sido muito confuso, mas qualquer coisa vocês tirem dúvida. É isso aí. Continua para assistir o próximo vídeo e até já.